Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Todo mundo preocupado com o horário, né? Oi, Cris. Estou na sala, tá aberto. Pode entrar. Alô, alô. Eu confesso que eu pensei que o coordenador tinha esquecido do horário. Não, eu estou programando as coisas aqui, rapaz. E aí é muita coisa hoje. Tudo bom? Tudo tranquilo. Já a turma Deusdete, na abre sala o de teu som, espera. Deusdete. Professora Cláudia Medeiros chegando. Seja bem-vinda, querida. Oi, boa noite. Deus abençoe a todos. Cristiane Vitalino, Deus te abençoe, Cris. Tudo bom? Eu estou sentado aqui na frente do computador, estudando, já tem 2 horas. Tô tentando entrar aqui e não tô conseguindo. Ó, tá entrando um irmão lá de Jacarapaguá, o Andres Barbosa. Andres. Seja bem-vindo, Andres. Boa noite, Deus abençoe. Oi, Júlio. Deus te abençoe, Júlio. E aí, Horário Cris? novo. 20 Cris, vem pra horas. Estamos no quarta horário novo. teológica? Horário novo. Ó, manda um zap para a galera aí, para a turma não perder, hein? Tá Oi, legal. Isaac, fala. Você vem pra quarta, quinta teológica? Não sei, irmão, não sei. Quarta, quinta não, Isaac. É terceira, quinta. É a terceira desse mês? Sempre foi, ué. Ah, eu pensava. Ah, é por conta do dia. Eu pensava que Vai cada ser o mês pastor ia Ayrton, alterando né? um. Terceira, quinta do mês é a terceira, quinta teológica. Vai Ah, ser o sim, eu pastor pensava. Ayrton? O Ayrton, confirmadíssimo, dia 17. Qual vai ser o tema? Ele ainda não me passou. Se passou, Mas já vai ser esqueci. bom. Se passou, eu Vai ser esqueci. bom, com certeza. Boa noite. Deus Boa Boa noite, abençoe. noite, Deus te Deus abençoe. abençoe. Cleide Werneck, Virgílio, o bigodão mais bonito dessa sala aí, ó. Desculpa aí, Pastor pastor. Anselmo. Desculpa aí, pastor Anselmo, tá chegando também, irmão Carlos, a turma do bigodão aí, ó. Tá certo. Pastor Anselmo, seja bem-vindo, meu pastor. Ô, Claudemir, Oi. vou acabar com esse meu problema de sinal. Eu estava conversando ontem com um irmão da igreja, ele falou que é para eu colocar um rastreador de Rastreador? sinal. Rastreador de sinal. Muito bom. Aí eu já estava pesquisando aqui, o pessoal estava, pelo menos assim, as opiniões, né? As pessoas estavam falando que é muito bom, que é excelente, que melhora o sinal, porque ele amplia o sinal para toda a casa. E para mim é melhor ficar lá no outro cômodo do que eu ficar aqui na sala. Hoje não, porque meu marido não está em casa, meu marido está viajando. Mas quando ele está aqui, a televisão fica ligada, aí acaba me distraindo. Entendi. Então, assim, eu lá no quarto não tem como eu me distrair. Tá certo, Cris. Gente, boa noite, professor Marcos Antônio Silva de Souza, o poeta. Seja bem-vindo, professor Marcos. Beleza, tudo bem? Deus abençoe. Tudo jóia. Deus abençoe, irmão. Boa noite, meus irmãos. Pastor Anselmo, dá uma palavra para a gente, meu pastor. Ô, meus queridos, boa noite, Deus abençoe vocês. Tudo bem? Desculpa eu não abrir aqui meu vídeo, é que eu não passei maquiagem ainda. Tá se arrumando ainda. O senhor tá bonito nessa foto aí, pastor. Então, mas é uma alegria poder estar com os irmãos, uma bênção aí. A gente vê que o nosso IBM resiste bravamente. O teu som tá picotando, pastor Anselmo. Pois é, meu sinal não está muito bom. Até eu fechei o vídeo um pouco, né? Melhorou? Tá picotando ainda. Quando o senhor fala, tá dando chiado. Deixa eu tentar melhorar aqui, depois eu volto. Ok. Giovanni Silva, Campo Grande, chegando aí. Tudo bom, Giovanni? Deus abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Diácono Cláudio Honor, Marco Antônio, tá aqui, Marilene. Chegando a turma boa aí, hein? Onde, Marco Antônio? Ó, aproveita vocês aí que estão aí com a telinha, a gente faz assim, como é ao vivo, ó.
Passa um zap para a turma. Ó, agora é 8 horas. Tem gente que vai chegar... Já coloquei, já mandei lá para a igreja já. Eu achei engraçado que o Isaac Yuri colocou assim para mim. Já abriu a sala? Estou perdido. Mandei lá para o grupo de louvor e mandei lá para os jovens também. Falei, ó, Beleza, gente. Temas são bem legais. Vamos despertar essa turma aí. Tá mais cedo, né, agora, né? Poxa, fica mais gostoso. Mas aí é aquele negócio, a gente tem que ter disciplina, senão vai embora, né? É verdade. Claudemir, você já tem a arte desse mês? Não entendi. Tem a arte desse mês das aulas? Tem. Já faltou. Eu não te mandei. Para mim. Eu não estou no grupo. Não coloquei vocês no grupo, não, do IBM? Não. Me perdoa, então, Cleide. Eu falei que ia colocar e não coloquei. Ô, Claudemir, eu vi que você colocou o mês de outubro lá no final. É isso mesmo? Colocou a agenda de outubro no final do mês de setembro? Porque dia 7 de setembro é feriado. Ah, tá. 7 de setembro é feriado, Cleide. Então, a gente vai entrar no dia 5. Cleide, estou te mandando aí agora, ó. Cleide, isto. E Virgínia. Ó, recebeu aí agora, no zap. Meu pastor Dário Pereira. Seja bem-vindo, meu pastor. Olha só que coisa mais gostosa. Eu? Não, é o Giovanni Silva. Deus abençoe, pastor Dário. Deus abençoe, povo. Amém. Meu pastor, Deus te abençoe. Pastor, vai conversando com a turma aqui que eu esqueci de uma coisa. Esqueci de pegar minha água. Olha que absurdo. Espera aí que eu vou pegar minha água. O pastor Dário tem essa função aqui no IBM, né? O Claudemir sai, ele conversa com a turma. É o tapa-buraco. Aí fica complicado, né? E aí, pô, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vi o Giovanni Si ali, bonitinho, né? Garotinho bonitinho. Muito bem, muito bem. E Cleide Werneck e maridão. Saudade, pastor. Virgílio. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Então, para que o ano que vem volta e encontre, hein? Oi? É verdade. Está chegando banco novo lá para Nova Iguaçu. Tá bom demais, né? Os bancos que eram lá da Tijuca. Igreja Nova, Banco Novo. É isso aí. Pastor Anselmo presente. Cláudia. Deus abençoe, Cláudia. Giovanni e Débora. Deus abençoe. Cristiane. Quando é que você vai voltar lá na vila, Cristiane? O Isaac já me fez o convite aí para ir na terceira quinta-feira teológica. Vai ser bom, vai ser pastor Ayrton. Isso. Vai estar trazendo a palavra de Deus. Vamos lá. Se Deus permitir, né, pastor? A gente vai, né? Em outubro, eu ainda não sei quem vai ser. Novembro vai ser pastor Assir Geroni. Só nome bom, nome de peso. Verdade. Tem sido muito bom. Muito bem. Doutor Isaac Yuri vai ser batizado sábado, dia 12 de setembro, às 9 horas da manhã. Vou mergulhar. Aleluia, glória a Deus. Fala, pastor. Estou contando as debaixo d'água depois de ver Jesus. Amém. Vai ter uma festa aí, hein? Vai ter uma festa na vila. Festa na vila. Isso aí. Isaac vai se batizar, vai ter uma festa, né, pastor? Estão todos convidados. Não dá para convidar todo mundo para o batismo por causa do espaço que a gente tem lá na área da piscina. Aí a gente está limitando um pouquinho, mas vocês podem orar por ele, né? Agradecer a Deus pela vida dele. Vai ser quando, pastor? Dia 12. Próximo 12. sábado. Sem ser esse agora o outro. Amém. Mas aí são todas as Maranata que batizam nesse dia, só que em lugares diferentes, ou não? Cada igreja vai batizar num dia diferente. Ah, tá. Olá, congelou a tela.
Olá, olá. Ele voltou. Doutor Claudemir Aguado da Silva. Ô, meus irmãos, aí, quando a gente vai dar aula, acontece de tudo, né? Caiu minha conexão aqui, eu tive que passar para o plano C. É bom que você tem vários planos. O Se A, fosse B, eu, estava perdido. O A e o B falharam. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos lá, sem mais delongas, já temos 12 minutos aqui. Pastor Dário Pereira de Jesus. Faz essa oração para a gente começar, meu pastor. Vai ser uma honra. Amém. Senhor amado, nós queremos colocar diante de Ti esse estudo que vai ser feito nessa noite, Pai amado, pelo nosso querido diácono Claudemir, que o Senhor o abençoe de maneira muito especial, que tudo isso que ele tem provido de estudo, de aprendizado, sirva para a edificação do corpo da Tua igreja, para a bênção de cada um de nós, Pai amado. Fala profundamente ao nosso coração e que esse estudo venha impactar a nossa vida. Nós entregamos esse momento em Suas mãos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos mais uma vez. Perdão aí pela queda da internet, mas deixa eu acertar aqui o som. Todos estão me ouvindo bem, ok? Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu falar aqui olhando para vocês todos, para vocês entenderem. Esse mês de setembro vai ser um mês diferente e um mês muito especial para todos nós. Primeiro, por quê? Nós vamos estar falando sobre uma agenda contendo um livro, que eu já passei para vocês o livro aí, ok? Todos receberam? A temática direitinho. Nós estaremos falando sobre o material do professor David T. Koyzis. E aí, nós estaremos falando sobre o assunto direcionado sobre esse aspecto aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Já está aberto. Fica mais fácil pelo slide. Aqui. Deixa eu projetar aqui grande. Ok? Agora aqui. Todos estão vendo aí? Ok? Sim, sim. Dá para ver. Vamos lá. Então, Sim. Visões e ilusões políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Tá? David T. Koyzis, ele é um teólogo, ele é muito renomado, muito conhecido. Quem indicou esse material foi a pastora Raquel Alexandrina. Hoje, ela, excepcionalmente, não poderá estar conosco. Já me avisou, ela está fazendo um estudo, né? À noite, tudo, está terminando outros conceitos aí que ela tem se aprimorado no estudo teológico também. Então, esse material foi apresentado a ela e ela me sugeriu, conversei com o pastor Dário, conversei com o pastor Assi, pastor Ayrton, né? Pastor Cláudio Maurício. Então, esse material a gente vai estar falando sobre algo concernente ao que está acontecendo, né? No dia atual. Deixa eu olhar aqui para vocês, depois eu projeto de novo. A gente vai estar falando sobre a questão de ideologia, a questão política e a questão de idolatria, dentro de um contexto amplo. Nós não vamos entrar em debate sobre ideologias de que o que você pensa, o que eu penso, não. Nós vamos esclarecer, trazer um tema muito suave, muito claro, esclarecedor, para o que a gente está precisando na Igreja de Cristo, porque nós entendemos que a Igreja de Cristo não tem partido. A nossa bandeira é o Senhor Jesus. Amém? Então, o contexto deste estudo, de nós estarmos aplicando ele, é uma necessidade de estarmos vivendo um período contemporâneo a uma série de outras informações que estamos sendo bombardeados pelas faculdades, por estudos, por hereges, por falsos mestres, doutrinas vãs. Então, a gente vai ter um apanhado de informações muito objetivo, e eu fico à vontade até, né, na questão hierárquica, tendo o pastor Dário, o pastor Anselmo, tendo os professores, vocês que são extremamente inteligentes, que vão saber entender claramente e fazer perguntas e tomarem posicionamentos em relação ao que a gente vai estar falando. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente não vai estar entrando sobre algumas questões muito polêmicas, não quero polemizar. Essa é a orientação do nosso coordenador geral,
que é o pastor Assir de Jerônimo Júnior. Então, a gente não vai trazer polêmica de discussões do âmbito geral, filosófico, não, nada disso. É esclarecimentos e posicionamento que nós temos com a Igreja Maranata e que nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Amém? Esse é o propósito desse estudo esse mês. Então, vamos avançar. Vamos lá. Compartilhando de novo. Está aqui. A todos hoje, né? Começa às 20 horas. A gente está dando mais até um tempinho, porque o pessoal vai se adaptando. Então, está aqui, ó. Isaías 46:10 diz, o Senhor falando para a nação, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, entendam que o Senhor, ele deixa bem claro que toda a vontade será estabelecida por ele, para que a gente não tenha sombra de dúvidas do que Deus tem o controle da igreja. Deus tem o controle do universo. Deus tem o controle da galáxia. Amém? Então, é esse contexto que a gente vai falar. Vamos lá. Ponto 2. Nós vamos estar falando aqui sobre algumas questões, sobre a questão política, tá? Que é o tema aqui. Deixa eu ampliar para vocês entenderem melhor aqui, ó. Fica mais amplo para vocês verem, ó. Uma ferramentazinha que eu aprendi. Ficou grande agora aí? Ficou para todo mundo, né? Sim, ficou assim. O tópico hoje que eu vou estar falando é o primeiro. Ideologia, religião e idolatria. Política e ideias, história e definições, a ideologia numa perspectiva cristã, pré-requisitos para o surgimento de ideologias, a ideologia como um fenômeno religioso, esboço e definição, classificação das ideologias, esquerda, direita, como surgiu isso? E o discernimento, ou seja, discernindo os espíritos nas ideologias, ok? Então, isso aqui é interessante vocês saberem, que é o ponto fundamental. Aí nós vamos estar tratando sobre esse tópico de hoje. Depois eu falo dos demais professores para a gente ganhar tempo, tá bom? Vamos lá. O prefácio do autor, ele vai dizer o seguinte: a distância entre a visão e a ilusão é, às vezes, assustadoramente pequena. Todos queremos enxergar com a máxima clareza possível. Podemos até nos orgulhar da nossa capacidade de entender e interpretar o mundo como ele realmente é. No entanto, em nosso contínuo esforço para compreender o mundo que nos cerca, nossa observação inevitavelmente é filtrada por uma ou mais cosmovisões. Isso aqui é interessante vocês entenderem, tá? Pode anotar, deixa registrado aí para você depois perguntar sobre o que é uma cosmovisão. E a gente vai estar explicando bem claramente dentro de um contexto bíblico, de um contexto geral, tá bom? Uma cosmovisão, ou o que os alemães chamam de Weltanschauung, não é ainda um modelo teórico passível de verificação ou refutação pelos meios comuns de demonstração. Ao contrário, a cosmovisão é uma visão pré-teórica, arraigada num compromisso religioso básico, em interação com a experiência ordinária da vida. Porém, toda visão está sujeita à distorção, ok? Entendam isso. Toda visão está sujeita a uma distorção. E damos o nome de ilusões. Aí eu quero fazer aqui, abrir um parênteses. Ilusões, as visões distorcidas. Quem já assistiu o filme Matrix aí, o Marcos Poeta está aí, ele dá muito aula sobre isso. A gente trocou muita experiência essa semana, né, Marcos? Pode até interagir comigo, Marcos. Sim, falando com a turma. Deixa aberto o microfone. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Então, a gente falou sobre essa questão, né? O que você falaria um pouquinho dentro do contexto filosófico, dentro do contexto do Matrix? Dá uma explicação bem objetiva para a gente, bem rapidinho, Marcos. Beleza. Deixa eu só abrir aqui o meu... Eu estou em 2 aparelhos. Né? 2 computadores, né? Como eu falei com vocês, irmãos, todos os professores vão interagir hoje conosco, tá? E vocês vão ter, assim, um debate, uma experiência bem de ping-pong, tá bom?
Quando estiver pronto, Marcos, você me fala, que eu vou passando então, ok? Pronto. Pode falar. Então, é para falar o quê? Do Matrix? Tá dando microfonia. Tá dando microfonia. Calma aí. Vê agora se tá dando microfonia. Não, melhorou. Tá, então, o Matrix, para quem viu, né? É um filme que é bom até assistir, deve ter Netflix e tal. Ele fala sobre os seres humanos, eles estavam... É um contexto... É futurístico, né? Eles estão escravizados por máquinas. Só que eles não sabem que estão escravizados por máquinas. Porque o que acontece? As máquinas deixam eles presos, aí eles ficam sedados, todos os seres humanos estão sedados, aí elas colocam um negócio na cabeça deles que faz uma simulação da realidade, né? Então, o filme, no início, você pensa que aquilo ali é a realidade. Mas, na verdade, não é realidade, não. Rapidinho, Manuzinha. Mas, na verdade, não é realidade, não. É tudo uma simulação na cabeça deles, né? Então, o Matrix, ele dialoga muito com o que é aparente e o que é real, né? Ele só vai conseguir depois do Neo, né? Vocês vão ver no filme, perceber que aquilo ali era uma simulação na cabeça dele. É quando ele consegue sair e lutar contra a dominação das máquinas. Mas o legal é trazer essa reflexão do que é real e o que é aparente, que tem muito de filosofia platônica aí também. Perfeito, Marcos. Obrigado pela participação. Então, meus irmãos, para vocês entenderem aqui, ó, o que o autor está dizendo é o seguinte: porém, toda visão está sujeita a uma distorção. E damos o nome de ilusões, ok? As visões distorcidas. Uma ilusão nos dá uma falsa interpretação do mundo, mas sua falsidade nem sempre é imediatamente evidente para todos, ao menos à primeira vista. Pelo contrário, uma ilusão pode ser persuasiva. Percebam isso, olha que interessante. Uma ilusão pode ser persuasiva, a ponto de convencer um sem número de pessoas. Subir aqui. Um sem número de pessoas de que suas pretensões representam a verdade total. Apesar disso, até mesmo as ilusões têm um fundo de verdade, pois o próprio mundo para o qual elas olham é um dado inescapável, né? Inescapável. Poderíamos concluir daí, deixa eu subir aqui, que precisamos de algum meio, talvez até de um dom da graça de Deus, que nos capacite a entender a complexa relação entre essas visões e ilusões opostas. Por um lado, o mundo que elas tentam interpretar, ok? Então, vamos aqui trazer esse primeiro aspecto aqui para vocês entenderem. Quando você tem, ao primeiro momento, uma informação ou alguém trazendo algo que é novo para dentro da igreja, no primeiro momento, você tem aquela sensação de que, peraí, isso aqui eu já vi, já ouvi falar. É aquele chamado, como diz dentro da filosofia, o chamado déjà vu, ou déjà vu, né? Algo que você parece que já passou, que já viveu, mas ao mesmo tempo é uma ilusão, né? Em que, lá em Eclesiastes, diz que o que era já foi, o que há de ser também já foi, ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Por quê? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, se o homem foi criado para ser espiritual e ele tem uma vida eterna, existem momentos na nossa vida que você pode ter alguma captação, alguma percepção de algo que é ilusório e você achar que é uma realidade de fatos. Aí é que entra a complicação dentro desse contexto, que eu não quero filosofar, não. Eu quero trazer a Bíblia para vocês e mostrando o filósofo aqui é o Marcos Poeta, tá? Trazendo para vocês o seguinte: primeiro passo, quando você recebe uma cosmovisão do macro e você acha que aquilo é uma totalidade de verdade, cuidado. Você pode estar sendo iludido por uma persuasão de ilusão através de uma heresia que está sendo implantada, seja ela ideológica, sobre ideologia política, ideologia de gênero, e aí é que complica as coisas. Por quê? A verdade central está na palavra de Deus, e quando você começa a entender que a palavra de Deus é a realidade de fato para a sua vida, você vê o seguinte, espera aí, vamos trazer um exemplo clássico aqui?
O seminarista Marcos Rogério sempre diz o seguinte: Jeremias era chamado por um ou dois apelidos. Qual era o primeiro apelido que Jeremias tinha? Era o profeta? Chorão. Isaac disse, profeta chorão. Qual era o outro apelido que colocaram em Jeremias? Quem pode dizer? Está aberta a sala, tá, gente? É uma participação bem direta hoje, tá? Alguém pode dizer? Chamavam Jeremias de quê? Chorão e de traidor da nação. Os próprios contemporâneos de Jeremias chamavam ele de traidor da nação. Existem passagens que chamam ele de traidor. Olha só, vamos entender um pouquinho o seguinte, esse contexto inicial. E Jeremias foi um homem que Deus o levantou, Deus o chamou para falar acerca do que estava acontecendo na nação pela questão do cativeiro, onde eles foram extremamente oprimidos, e Deus levanta Jeremias para falar para eles a verdade que Deus queria falar. Só que a visão que as pessoas tinham de Jeremias, qual era a visão? De que ele era um traidor, de que ele não estava falando as verdades que vinham de Deus, não procediam de Deus. E aí você começa a trazer uma ilusão para o mundo real de algo em que Deus está querendo mostrar uma verdade absoluta, só que vão existir opositores que vão dizer que você é um traidor, que você não é uma pessoa de verdade, que você não tem capacidade de estar representando-a, e aí é que começam os problemas, os sofismas em que Satanás coloca na mente das pessoas para criar uma ilusão, e você começa a ter o quê? Uma confusão, uma briga, uma guerra interna, dentro de um contexto eclesiástico, achando que o teu irmão é teu inimigo. Está dando para entender como é que funciona esse primeiro ponto da cosmovisão? Só que a nossa luta, a Bíblia diz o que? Ela não é contra? Carne nem sangue. Não é contra carne nem sangue, mas sim contra quem? Principados e potestades nas regiões celestes. Ou seja, quando você começa a entender esse aspecto, que ele é espiritual, você precisa ter o quê? Maturidade para compreender o que é uma visão que vem de Deus no aspecto bíblico, doutrinário, mas isso não é, a primeiro momento, fácil de identificar. Isso vai criar uma confusão na mente de muitas pessoas e até você desmistificar isso, talvez você tenha o seu ministério arruinado. Pode-se usar também a palavra conspiração, não? Sim, pode-se usar conspiração também. Tá? Então vamos lá, voltando para o tópico. Alguém quer falar alguma coisa nesse aspecto para a gente passando? Vai ser assim, vai ser ping-pong. Pastor Anselmo, quer acrescentar alguma coisa, querido? Não, Tolemir, prossegue, está muito interessante. Beleza. Pastor Dário? Raciocínio. Obrigado, pastor Anselmo. Pastor Dário, quer fazer uma contribuição? Ainda não, né? Então vamos lá. Avançando então, queridos, para completar o raciocínio. Eu estou com os vídeos aqui, com os slides. Então, segundo tópico, a gente agora passa aqui, ó. Dando sequência, tá? Dando continuidade. Vamos lá. Caso se trate somente, por exemplo, de verificar, olha só, um exemplo de cosmovisão segundo o autor. Isso aqui é interessantíssimo, tá, irmãos? Caso se trate somente, por exemplo, de verificar se uma senhora de 35 anos e uma menina, uma jovem senhora, né, 35 anos, e uma menina de 8 anos atravessaram a rua para ir à loja de brinquedos. Gravem isso aqui. Parece que não precisamos ir além do nosso poder ordinário de observação. O que você enxergou? Uma senhora, temos 10 minutos já, olha como é que avança. Uma senhora, jovem senhora de 35 anos de idade, atravessando a rua para ir a uma loja de brinquedos. Parece que não precisamos ir além do nosso poder ordinário de observação. É quando tentamos analisar essa experiência comum de modo mais profundo que podemos deparar com interpretações conflitantes. Deixa eu fechar aqui. A cachorrada começou a latir aqui. Vendo de que podemos deparar com interpretações conflitantes. Estamos, por acaso, vendo duas pessoas isoladas dedicando-se a um empreendimento comum,
mediante um acordo mútuo de seus interesses próprios? É uma pergunta do autor. Estamos observando dois membros da burguesia que vão realizar uma transação comercial de um bem supérfluo, usando o tempo livre, viabilizado pela condição privilegiada que possuem no sistema capitalista de produção? Estamos, talvez, enxergando duas cidadãs de um determinado estado, tirando vantagem da proteção que este lhes oferece para atravessar em segurança uma via pública movimentada e entrar no estabelecimento de uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada? Ou estamos vendo simplesmente mãe e filha numa relação familiar assimétrica, caracterizada pelo mútuo amor e devoção? Num certo sentido, é possível vermos tudo isso, pois cada uma dessas interpretações nos revela uma faceta da realidade completa. Contudo, se aceitarmos qualquer uma dessas versões como uma descrição completa da realidade, não estaremos apenas dando nosso mero assentimento à evidência dos sentidos. Essa evidência estará sendo filtrada por uma cosmovisão que molda a nossa experiência, embora esta também molde a cosmovisão até certo ponto. Esse fato tem importantes implicações para a política. São muitos os debates acirrados no âmbito político que não acontecem simplesmente porque um ou outro lado se recusa a aceitar os fatos ou a ser razoável, como tantas vezes ouvimos, mas sim porque ambos os lados se pautam por visões diferentes da realidade, alicerçadas por paradigmas mutuamente excludentes. Apesar disso, mais adiante veremos que, na verdade, muitas dessas concepções políticas distintas, seja qual for o seu rótulo ideológico, têm origem numa única cosmovisão religiosa, que vê o cosmo como um sistema essencialmente fechado, sem referência a um Criador ou Redentor. Em resumo, apesar do aparente conflito entre as diversas ideologias, no fundo, todas elas são subespécies de uma categoria mais ampla, que será definida no capítulo 1, que é lá na frente da idolatria. Não tenho a pretensão de ter criado essa tese. Outras pessoas a defenderam antes de mim, notadamente o economista cristão holandês. Deixa eu passar aqui, para a gente dar sequência. Cientista alemão holandês chamado de Goldwart, em diversos livros seus, entre os quais chamado de Capitalismo e o Progresso e Idols of Our Times, Ídolos da Nossa Era, no começo da minha carreira fiquei profundamente impressionado com a forma quando Goldwart isolou a ligação entre ideologia e idolatria. Ele fez o quê? Isolou a ligação entre ideologia e idolatria. Ao ler Idols of Our Time, me convenci de que essa ligação precisava ser trabalhada de modo mais detalhado, aplicando-a a cada ideologia. Assim, Goldwart foi e continua sendo uma das principais influências que formaram o meu pensamento. Sou grato também a duas outras pessoas, ok? Só encerrando aqui, para vocês verificarem o seguinte. Primeiro ponto para esclarecer, para vocês fazerem as perguntas aqui, a gente vai ping-pong, porque é muito assunto e eu quero ser bem objetivo na didática, tá bom, meus irmãos? Até agora está sendo claro, dentro de uma dificuldade? Sim, porque eu ainda não expliquei, mas está dando para entender a questão da cosmovisão? Primeiro ponto que eu quero fazer a vocês. Uma mãe de 35 anos atravessando uma loja, uma rua, com uma criança, que é a sua filha de 8 anos, para comprar um brinquedo. Aí, o que você enxerga nesse contexto da cosmovisão? O que nós falamos acima. Quem é que pode detalhar ali 3 pontos importantes da visão que nós mencionamos? Quais são os 3 pontos básicos ali?
sobre a percepção da leitura. Alguém quer fazer algum comentário agora? Pode abrir a tela aí, o vídeo. Olá, olá. Tem alguém aí? Gente, isso aqui é uma videoconferência. Abre o teu som. Eu vou ajudar vocês. Fala, pastor. Eu só achei duas, uma política e uma socialista. Opa, vamos lá. Você achou? Eu, Giovanni e Débora. Pastor Anselmo agora. Exatamente. Quando menciona esse exemplo, né, de uma senhora e de uma criança se dirigindo a uma loja, aí entra algumas visões, né? Isso. A nossa visão mais tradicional, pelo menos nós que somos do século XX, do século passado, né? E vivemos numa época onde a gente conseguiu assimilar melhor, mais intensamente, né? Uma visão que não era tão polarizada, né? Ou seja, a nossa cosmovisão, ela se baseia mais exatamente acho que foi até a última premissa, né? E mães que estão fazendo ali um programa, elas vão lá na loja de brinquedos, certamente para comprar um brinquedo para a filha, e isso dentro da nossa visão de mundo, né? A cosmovisão, perfeito, de que trata-se apenas de uma relação familiar, né? Enquanto outras cosmovisões vão interpretar de uma forma mais rigorosa como algo que vai interferir no destino da sociedade ou numa necessidade de mudança, né, radical do status quo, daquilo que a gente acha normal, né? Até pegando aí o exemplo do Matrix, o filme realmente ele perturba, né, vamos dizer assim, porque a gente pode estar também mergulhado numa mesma situação, né, vivendo uma realidade virtual, uma realidade fictícia, né? Tudo isso porque nós vamos acumulando ao longo da nossa vida e ao longo do que a gente aprende, do que a gente ouve, né? Do que as pessoas falam. Mas, como eu disse, nós do século passado não experimentamos essa realidade de hoje, que é muito polarizada, né? Perfeito, perfeito. Vai cair agora, pastor Anselmo, nós temos um minutinho para cair. A sua ligação está um pouquinho... Eu não estou ouvindo quase nada. Nós vamos voltar agora, tá bom? O senhor dá sequência quando a gente voltar. Estou encerrando esse vídeo. Tá bom, gente? Aperta o link aí só de retorno para a gente voltar bem rapidamente, ok? Vamos lá, 1, 2, 3 e caindo.